E olha, duas instituições internacionais, o Banco Mundial e a OCDE, apresentaram durante a semana previsões sobre os efeitos da Covid-19 na economia global. O cenário é um só: recessão e um dramático aumento da pobreza. Para falar sobre isso, conosco aqui o nosso comentarista de Economia e Negócios da Jovem Pan, Beto Caetano. Beto, seja bem-vindo. Te pergunto, a essa altura já é certeza praticamente que a economia mundial terá uma das quedas mais fortes da história moderna, né, Beto? Bom dia, Vitor. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan. De fato, Vitor, nós vimos ao longo da semana essas duas instituições super respeitadas aí que acompanham a economia no mundo apresentarem previsões parecidas, né? Ambas terríveis. Anteontem foi a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, é uma entidade que reúne cerca de quase 40 países, em sua maioria os mais ricos do mundo. A OCDE ela veio com uma visão de que neste ano haverá um encolhimento no PIB mundial da ordem de 6% neste ano. E esse é o melhor cenário que a OCDE prevê. Há um pior, supondo uma nova onda da pandemia, e ontem nós vimos o temor, né, causar a queda das bolsas no mundo, as bolsas lá de fora, já que a nossa B3 estava fechada ontem pelo feriado. Nós vimos esse temor da segunda onda de pandemia, e com isso a economia sofreria ainda mais, poderia recuar 7,6% segundo a OCDE. Já o Banco Mundial, uma instituição que reúne 189 países associados, prevê que o tombo da economia global neste ano poderá ser de 5,2%, um pouquinho menos. Mas o banco observa que esta recessão ela será a primeira na história com queda simultânea na maioria dos países ricos e também nos emergentes como o Brasil. Para economias como Estados Unidos e Japão, a previsão é encolher mais de 6%, na Europa países de até mais de 10% vão ter de queda, e só a China deve escapar dessa onda com um crescimento modesto de 1%. Isso leva o Banco Mundial a cravar que o planeta vai ter a pior recessão econômica em 75 anos, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, que foi quando o banco foi criado mirando ali a reconstrução depois da guerra. Com essa crise dramática na economia, a humanidade como um todo vai empobrecer, mesmo contando com uma volta ao crescimento no ano que vem, aí da ordem de 4%, né? E isso vai tornar mais difícil ainda o Banco Mundial chegar a cumprir a meta que ele mesmo estabeleceu de eliminar a pobreza da Terra em 2030. Oi, Beto, e já existe uma projeção desse número da pobreza, um aumento? Oi, Kalina, existe sim alguns dados calculados aí pelo Banco Mundial neste caso, né? O número de países com queda na riqueza por habitante em 2020 será, com queda nessa riqueza, será o maior desde uma crise ocorrida há 150 anos, em 1870. A quantidade de pobres e miseráveis deve aumentar, principalmente em regiões que já têm muita pobreza, como sul da Ásia, ali com destaque para a Índia, o leste da Ásia também, a África, que fica abaixo do Saara, e a América Latina, nossa região aqui. As contas aí do banco indicam que o mundo pode ter 70 milhões de pessoas empurradas para a extrema pobreza. O que é extrema pobreza no conceito do Banco Mundial? Pessoas vivendo com menos de R$10 por dia. E já existem mais de 600 milhões de pessoas nesse nível de miséria no mundo, mas a previsão é que pode subir para cima de 680 milhões. É um cenário, e há um cenário ainda mais grave, considerando essa hipótese da segunda onda de pandemia, que levaria a economia mundial a cair 8%, e o número de miseráveis iria para mais de 710 milhões de pessoas no mundo. É uma faixa em que o Brasil participa com pessoas com a renda baixa também, ali, principalmente na faixa até R$25 por dia. E o Brasil, Beto, também mal na fotografia? Vitor, então o Brasil aí não tem como destoar desse cenário global. É raro acontecer, até essas previsões do Banco Mundial e da OCDE para o Brasil vieram mais negativas que as de muitos dos nossos analistas de mercado. Nós vimos no começo desta semana a divulgação do boletim Focus do Banco Central, que apontou uma previsão de queda do nosso PIB de 6,5%. Isso está evoluindo semana a semana, né? Mas veja, as previsões lá de fora que vieram já são muito piores.
a OCDE por prever que a economia brasileira caia ao menos 7,4% em 2020 e na hipótese mais otimista, aquela da segunda onda de pandemia, poderíamos ir a mais de 9% de redução do PIB. E essas instituições também não estão enxergando o Brasil crescer com vigor, se recuperar em 2021 aí com muita força, né? E então fica o desafio para o ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica traçarem rumos para que a gente possa não confirmar essas projeções tristes do Banco Mundial e da OCDE, conseguir algo melhor do que isso.